como é bom estar com você. Hoje nós teremos um programa muito especial, um programa diferente. Claro, hoje nós vamos estar batendo um papo super descontraído, gostoso, com o ator Felipe Carolis. Ele faz o papel de Otávio no filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Então, hoje será um programa diferente. Por que você diz assim, reconstruindo emoções? Sim, porque no Nosso Lar você vê como se reconstrói as emoções, como as pessoas também se caem, se derrapam, se atropelam pelas emoções. Então, essa história é uma história da vida de todos nós. Poderia ser qualquer um de nós. Então, juntos reconstruiremos as nossas emoções. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 573999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, estaremos aqui, juntinhos, contando a sua história e reconstruindo com a doutora Nise da Silveira. Então, fique ligado. E hoje nós estamos com um convidado querido, um convidado muito especial, um amigo do coração, que é o ator Felipe Carolis. Seja bem-vindo ao nosso programa, Felipe. Muito obrigado, muito obrigado. É muito legal a gente falar desse filme que está aí, assim, bombando para todos os lados, né? Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Tem uma história muito forte ali, né? E você faz o papel de Otávio, é isso? É ele mesmo. Pois é! Foram muitas as emoções, né? Foram, bastante. Fala um pouquinho da história do Otávio para a gente poder contextuar com o nosso público. Primeiro, eu quero agradecer o convite de estar aqui. Eu já frequentei, ou seja, tanto minha família é tão amada e ama tanto aqui você. E eu estou muito contente de estar aqui. Tenho um carinho muito especial por você. Te via toda semana ali na palestra. Toda semana. Esse filme foi um chamado, acredito. Eu estava em outro trabalho, em São Paulo, quando eu falo palavra convocado, mas eu fui convidado para fazer esse filme e achei que eu tinha que cometer esse risco, porque eu precisei sair de um trabalho para outro e o outro já está iniciado. Então, Você teve que abrir mão de liga para algo. advogada, pergunta, tem como eu desfazer um contrato para ir fazer o outro? E vim pro Rio fazer o Otávio, que é um personagem muito complexo no sentido de que, além das muitas fases que ele tem, o filme é uma adaptação do livro, né? Sim, sim. Então, o Otávio reúne quase 3 personagens errantes do livro. Então, você pode imaginar que se ele já era errante sozinho, com 3 ele triplicou isso aí. Então, havia um lugar de explorar de uma forma natural os nossos erros e as características das quais nós somos quase inerentes, que nós não conseguimos fugir às vezes, que são vaidade, querer ser amado, às vezes demais, às vezes, enfim. E o Querer ser amado do jeito que a a gente gente quer. Não é do jeito que o outro ama, dá, naturalmente. exato. E o Otávio, ele vai
eu vou defender ele um pouquinho às vezes, tá? E você me corrige, Hum. porque ele é Nem todo indefensável. mundo é só mal ou só bom. Nós É, somos é, ali, a gente bambeia para os 2 sim. lados. Mas o roteiro do Wagner é muito bom no sentido de humanizá-lo, porque a gente compreende, é claro que a gente não compreende as maldades que ele vai vir a fazer, Uhum. mas a gente compreende que ele não nasce e ele não chega aos seus 18 anos, que é a primeira fase que o público vai vê-lo, Uhum. é uma criatura maléfica ou nada disso, não é nada Não. disso, é uma história humana. Uma pessoa que errou, Exatamente. caiu, mas É, não porque quis e praticar o erro, né. exato. E ele durante a juventude teve algumas tentativas de acerto e conforme eu não vou dar spoiler, mas conforme está no livro e as pessoas que leram o livro sabem, o combinado que foi feito antes de vir, Uhum. eh, acaba não dando certo. Por isso temos Aniceto, que é maravilhoso, Edson Celulari, fazendo incrivelmente bem, nos tentar nos proteger e nos guiar nesse cumprimento de combinado que a gente fez antes de vir à Terra, antes de nascer. A gente assume um compromisso, porque a gente, constrói uma trajetória junto com, a equipe espiritual, né, Uhum. com, o setor de engenheiros que vem nos dar as diretrizes, a gente constrói tudo aquilo, mas nem sempre a gente consegue cumprir, porque quando a gente está lá é muito fácil, quando a gente está aqui fala assim: "Ih, danou-se, lascou tudo". Exato. A gente tem que e a gente acaba errando, todos nós, né. E passamos é muito interessante, porque as pessoas falam assim sobre o filme: "Ai, mas é filme espírita, é? Não sei se eu gosto". Não, é filme Aí da vida, meu ou eu amor. falo: "Olha só, Aristóteles, Platão já tinha a caverna de Platão, já tinha o véu do esquecimento, já é só que o É. espiritismo dá algum outro nome, tem uma outra nomenclatura, mas desde os filósofos, Uhum. de lá antes de Cristo, a gente já está falando disso. O Então, espiritismo não inventou nada. né, e especialmente esse filme é um filme muito, muito, muito bonito e, de um lugar de resiliência e esperança que eu tenho. Não é porque eu faço, não, porque eu sou chato à beça e crítico, eh, e eu tenho certeza que as pessoas vão sair, modificadas, assim, é claro que eu tenho um carinho enorme pela comunidade espírita, mas eu tenho certeza que qualquer pessoa de qualquer religião vai sair modificado por essa mensagem, dessa adaptação dos Mensageiros pelo Wagner. Porque, na verdade, todo esse filme, toda essa história que traz o filme, nada mais é que histórias reais das nossas próprias vidas. Sim, Se você pegar a história da sua vida, desde que você nasceu até aqui, você sim. botar num caderno, um lápis, você vai botar lá assim: "Cara, errei aqui. Nossa, falhei aqui. Nossa, acertei aqui, me dei bem. Tá, puxa, pá". Agora, se a gente for, fazer uma análise, a gente vai perguntar assim: exatamente o que é o erro e o que é o acerto? É. Porque o que é para mim, dependendo, a minha cultura, dependendo, a minha estrutura, meu conhecimento, alguma coisa para mim é erro, mas para o outro não. Uhum. Então, a gente trabalhar isso, depois aceitar muitas vezes, né, que olha, errei, derrapei, não foi a intenção, mas tentei sair do erro, mas outro lado às vezes é um pouco mais forte, puxa um pouco mais, né, e a gente Isso esbarra até em questões, sociais antropológicas, por exemplo, pessoas que, convivem na criminalidade, por exemplo, sim, e nascem vendo, pessoas, roubando uma laranja porque não tem grana para
fazer um suco de laranja para o filho. E aí, e quem sou eu para julgar essa pessoa que roubou uma laranja para fazer um suco de laranja para um filho? E todo mundo que está É, olhando ali já acostumou com aquilo, é natural. E exatamente. é natural? Não, não é certo. Não é Então a certo, gente é exatamente. de acordo com o grau, né, evolutivo. Como foi para você fazer esse filme? Como foram, as gravações? Que eu sei que são dias árduos de gravações, é um elenco muito bacana, um É, elenco muito bonito. Aliás, foi gravado, na casa de um casal que são frequentadores do é Seja. mesmo? Que E demais. justamente na época que estava gravando, É. a senhora, né, dona da casa, que é frequentadora da casa, falou assim: "Nossa, eu fico tão preocupada com aquele menino, porque ela está vendo a história". E eles são judeus, eles são os Aham. queridos, né. Mas, como é você gravar, situações de tormento, de turbulência, de angústia, de tipo assim, parece que o mundo está caindo na minha cabeça. É, eu sou ator há muitos anos, Iraci, e Sim. felizmente eu tenho formação em tragédia contemporânea e tinha feito nos últimos 10 anos 3 tragédias muito fortes. Eu acho que o meu trabalho me preparou para esse trabalho. Acredito que se eu fosse convocado há 5 anos atrás, provavelmente eu não seria capaz de ter equilíbrio para realizar o trabalho, especialmente nas condições que eu te contei que eu fui convidado. Uhum. E 8 dias depois eu já estava no set. A maioria dos atores teve 3 meses para se preparar, então, eu acho que o meu trabalho anterior, com toda humildade, mas 25 anos são 25 anos, né, eu Uhum. acho que me preparou para uma calma de entender a responsabilidade que eu tinha. Eh, a nossa comunidade espírita muito fervorosa. Assim que porque no meu primeiro dia, eu aceitei, cheguei de São Paulo e fui direto, para o encontro do elenco com a direção, e já saiu uma foto na imprensa. E nesse primeiro dia, o meu direct message do Instagram eram muitos pedidos de: "Você vai fazer o Otávio assim, né? Não deixa de fazer assim o Otávio. Ó, o Otávio, ele faz não sei o quê, não sei o quê". E aí eu falei: "Eu preciso agora construir um personagem como eu construo os personagens da minha carreira. Eu Sim, preciso traçar os meus o gráficos". perfil, né. E os meus gráficos de que eu trabalho muito com gráfico, né, Aham. de tanto físico quanto emocional. Então eu percebi no roteiro que, apesar de eu ter um núcleo familiar, que sou eu, Fernandinha Rodrigues, que tá maravilhosa, e o João Barreto, que faz o meu filho, nosso filho, eh, eu estaria muito sozinho no filme. Porque é como se eu fosse, falando a grosso modo, uma força do mal, e há muitas forças do bem. Sim. Então eu estaria o tempo inteiro tendo que ser o 50% do mal contra o 50% do bem, para ver quem vai vencer aí. Então, eu entendi essa responsabilidade, entendi que no set, no dia a dia, dos 33 dias de filmagem, das 33 diárias, eu estaria em 31, e é direto, né. A gente Hum. filmou de 6 para 1, a gente filmava 6 dias, descansava 1, e às vezes tinha virada, porque como tinha muita noturna, a Hum. noturna para quem não conhece, a gente filma, por exemplo, o motorista vai buscar a gente às 4 da tarde. Assim a gente fica pronto, assim que desceu a luz, o pôr do sol,
a gente começa a filmar. E aí a gente vai até às 5h50, mais ou menos, e aí quando nasce a luz, acaba a filmagem, aí eu vou, tiro as próteses. Não vou contar muita coisa não pra não Uhum. ter, mas tem muita coisa legal que vocês acham que vocês só veem no exterior. Não, tem muita coisa legal, especialmente no personagem que eu faço de caracterização, que é uma caracterização incrível, da Juliana, que já trabalhou em Hollywood, já trabalhou em Londres e, enfim, Ai, e que faz bacana. e agora tá fazendo novela com Edson e Fernanda. Eu falei: "Gente, a vida Ai, que fala-se ba de coincidência, mas vira uma não". família, É, né. é. É muito bom Muito. isso. Então, desculpa eu ter feito essa viagem inteira Não, é para responder a sua legal. pergunta, mas é um lugar muito muito, eh, dolorido, mas que requer coragem, e eu achei, mais uma vez com toda humildade, que eu tinha ferramentas para chegar nesse personagem. Eh, eu não tinha muita ideia da composição dos outros atores, então eu confiei muito no Wagner, muito na Yá Fabrizia. A Fabrizia é uma produtora que eu admiro demais, na Disney e nos meus colegas. Então eu parei e fiquei ouvindo o que as pessoas da equipe tinham de Uhum. impressão do Otávio. O figurino, por que que eles queriam que ele se vestisse assim, por que que, na cena com a Fernandinha esperava de mim tal coisa, sem a gente ter ensaiado, sem nada. Eu fiquei ouvindo, porque eu queria, porque como eu era aquela figura contrastante de todo mundo, eu queria saber o que eles esperavam de mim para, um, construí-lo e 2, surpreendê-los. Porque não há sentido na minha carreira como ator fazer um trabalho que não me atravesse Uhum. e que eu não atravesse o projeto. Porque é o que eu tento, né, na minha carreira. Uhum. Eu tento que toda escolha que eu faço, toda escolha que eu faça, ela seja realmente, modificadora, tanto para mim como homem, como artista, que eu aprenda, e eu aprendi Uhum. muito nesse filme, e aprendi muito com os meus colegas, desde o Edson, que é um pai maravilhoso, desde essa parte, humana do cotidiano, até o a espiritualidade que eu já estudava há algum tempo, mas várias coisas eu não conhecia. E dá ao filme alguma coisa que algum outro ator não daria. Não melhor nem pior, mas Dentro do que seu eu personagem, que é. eu vou dar alguma coisa que vai atravessar o filme de uma forma que será diferente de que uma outra pessoa daria. Eu tento fazer isso na minha profissão, e nesse filme foi exatamente assim. Eh Houve bastante, eu acho que durante as filmagens, a gente estava sendo bastante, amparado e observado. Bastante. Eh, eu, eh, eu tive um dia específico de muito muito mal-estar, Você passou muito mal, muito né. mal. Porque quando a gente, você está representando, uma força ali, no momento, que não é do bem, É, que está completamente torta. Embora tenha muitos mentores ali auxiliando, mas o seu pensamento da forma que você tem que agir para representar aquilo, está focado no é, torto, no mal. claro. E óbvio que a gente atrai aquilo, né. E a fé cênica, ela, por mais que você tenha atores que têm mais facilidade, outros têm menos, de ligar a chavinha e ir para casa e dormir, eh, eu tenho um pouco mais dificuldade de virar essa chave, especialmente porque eu tinha uma caracterização de muita sujeira, os dentes muito sujos, as próteses. Então,
às vezes eu ia para casa para não atrasar a equipe, porque a nossa jornada de 12 horas É viraria puxado. 15 até tirar tudo de mim. Eu falava: "Gente, desde que eu chego em casa, me enfio na banheira e me limpo". Eh, então a carga, ela de fé cênica, ela é real. É como se você levasse aquela carga daquele personagem que é alguém Uhum. para a sua casa, e ali você se desfazer daquilo, né. E tipo assim: "Nossa, eu sou uma pessoa feliz, está tudo lindo, tudo feliz". Não, você acaba sentindo os registros das influenciações, Sim, né. eu preciso pensar, porque no dia foram 33 diárias. Eh, eu durante 33 dias, por mais que eu tenha te contado que o início da vida do Otávio, ele não fica fazendo maldade à torto e à direita, a gente filma em ordem completamente diferente. Por exemplo, a minha É. última cena do filme, eu filmei no segundo dia. Olha, A minha última cena do filme, meu último take que você vê meu do filme, eu filmei no meu segundo dia de filmagem. Então, é totalmente fora de ordem. E naquele mesmo dia eu já fui filmar uma cena do meio que eu já estava completamente, desfigurado. Não vou contar como também, para o espectador não é. saber demais. Pelas próprias condutas, pelas É, influenciações, né. é. E aí isso é um trabalho de coletividade muito legal, porque a gente foi criando as características tanto físicas, as cicatrizes. Eu quis muito aproveitar. Eu tive um acidente grave na pandemia e fiquei com algumas cicatrizes. Eu me lembro. Então eu falei: "Eu vou usar as minhas cicatrizes como uma exposição das minhas dores, das dores desse cara e tal". Então a caracterizadora, que é maravilhosa, fez cicatrizes para ele, nos lugares onde eu tenho as cicatrizes. Então, isso foi muito importante para mim, eh, mas voltando ao dia específico que eu passei mal, e eu sei que ligaram para você, Foi. ouvi dizer, eh eu não sei assim, eu tento não ficar atribuindo coisas a exatamente. A espiritualidade, É, né. porque é É. um trabalho, é o meu trabalho como ator. Eu Uhum. trabalho muito, eu já fiz tipo, por exemplo, eu fazia uma tragédia com a Marita Severo, que era Incêndios, a gente fazia em São Paulo, eu vinha para o Rio de Janeiro gravar Verdades Secretas, que eu fazia um personagem que era um garoto de programa. Então, assim, era uma tragédia. Aí eu fiz um garoto de programa, aí eu voava para Paulínia para fazer um motoqueiro que roubava. Então, ao mesmo tempo, e foi um período, 2016 isso, se eu não me engano, que assim, eu fazia 3 personagens errantes ao mesmo tempo, e, eu não Uma ficava época que você vinha esporadicamente na palestra, porque é, acho que não batia com seus não horários. batia. Não, eu estava, É. graças a Deus, foi com aquela idade que eu tinha energia suficiente para fazer 3 trabalhos ao mesmo tempo. Mas e os voos eram baratos, né, a gente conseguia Ah, comprar sim, voos. você ia, voltava, É, agora você vende o é, sangue, perde o exato. fígado. Mas nesse dia específico, eu tinha 2 cenas que pra mim eram. Primeiro eu brinquei, porque eu brincava um pouco com a equipe pra não parecer pesado, eu falava: "Essa cena eu só não quero ser a bruxa má do oeste", porque, era o dia, coincidiu que era o dia do Otávio e na orelhinha de 3 crianças, que são 3 irmãos, que são os filhos Uhum. do Isidoro. E é muito difícil você Induzir. induzir uma criança de 9 anos ao suicídio. Uhum. Ainda mais numa época que isso está acontecendo É demais. demais. E eu acabei de fazer uma peça sobre isso. Então, tipo assim, eu fiquei, eu Deixa a gente abalado. muito abalado. E eu pensava na dor que esse personagem passou, porque ele passou por muitas coisas difíceis, apesar Uhum. dele ser
o que chamam, eu não gosto dessa palavra porque parece uma palavra de novela, vilão. É. Ele é o grande vilão do filme, né? Eu li uma crítica falando isso. Mas, enfim, independentemente do meu querer ou não, ele está sendo chamado de vilão. É, eu fiquei preocupado. Aí eu conversei com os pais das meninas, que são incríveis. Inclusive, a mãe de uma delas tinha sido minha preparadora numa série da Netflix que eu fiz. Foi uma coincidência super Ah, que incrível. bacana. Mas são crianças muito jovens. Então, tipo assim, uma tinha 6, outra tinha 8, e eu tinha tinha umas sequências muito Fortes. fortes. As pessoas vão assistir no filme, Para eh, induzir, né, para induzi-las a desistir da vida. São 2 irmãs. sim. Eh, e E é aí bom que os pais assistam esses filmes, Sim. que tem crianças e jovens, que está acontecendo demais isso hoje, Demais, né. exatamente para ver o que acontece e que pode estar acontecendo dentro do seu lar, né. Exato, Continua, exato. desculpa te cortar. Não, e, eh, e eu vim fazendo uma pesquisa sobre isso, porque eu fiz uma peça chamada Sedes, sobre um personagem, que suicida-se ao final. É uma peça de trás para frente, enfim. Mas esse é um assunto que eu tenho algum estofo, porque eu fiz uma pesquisa bastante grande na PUC São Paulo e na UFRJ aqui com o Dr. Antônio Egidio Nardi, que é chefe de psiquiatria, Uhum. né, aqui no Brasil. Então, era um assunto que me tomava muito. E nesse mesmo dia eu saía dessa cena no segundo andar da casa e descia para fazer uma outra cena com Fábio Lago, maravilhoso, em que eu contava para ele tudo que o irmão dele tinha feito para que ele morresse. Então, assim, era um dia só de provocação e de fazer com que os outros sentissem dor, fazer com que os outros se sentissem Veneninho, mal. instigar, Exato, né. exato. E aí esse dia, e essa nossa diária, era dia, não era noturna. Ela começava, me pegaram em casa, eu acho que umas 10 para as 4 da manhã. Acho que eu cheguei no set umas 4h30, 4h50. E eu e a Ju Mendes, que é a caracterizadora, que não deixava ninguém tocar em mim, só ela, Aham. começou a me caracterizar e tal, e era frio, foi maio e junho. Eu Hum. falei: "Ju, eu tô suando muito". E aí ela falou: "Mas tá um frio do caramba, tá E todo mundo de cachecol". Eu falei: "Mas engraçado, eu tô suando muito". E aí na mesa, você eu a estava eu sentindo já na mesa eu a dei uma influenciação. apagada. Aí ela Uhum. falou: "Fio", que é o meu apelido, ela falou: "Fio, você tá dormindo?". Porque ela precisava sujar meus dentes. Tem uma maquiagem de dente, Hum. tem prótese na sobrancelha e tal. Ela: "Você dormindo?". Aí eu dei uma levantada, e falei: "Eu acho que eu preciso ir no banheiro". Eu entrei no banheiro, Vomitou, botou muito, para muito, muito, fora. muito, muito, muito. E aí, a claro, o filme tem seguro e tudo mais, aí Sim. pediram o número do meu médico, mas eu fiquei tão fraco, tão fraco. E era o último dia naquela diária, eu estava preocupadíssimo, porque eu sou produtor também. Eu falei: "Não, a gente não pode cancelar essa diária, porque se cancelar, a produtora tem que pagar mais uma diária aqui". Aí todo mundo olhou pra mim e falou: "O que que você tá pensando?". Eu falei: "Gente, eu tô pensando na IAFA, No na projeto. Disney, eles vão gastar mais uma diária se a gente não filmar hoje". Aí eu como produtor, minha cabeça vai em todos os lugares, né. É. Eu falei: "Eu tenho que fazer essas cenas hoje, eu tenho que fazer". E aí eles me botaram deitado na cama de uma das personagens. Eu soube que te ligaram. Eu Foi. Aí ligaram para o meu médico, falou: "Olha, daqui eu posso pedir para vocês fazerem o seguinte, ver a glicemia dele, ele vomitou muito, falaram muito, ele tá conseguindo levantar?". Eu tentava levantar e não conseguia. Era espiritual, tá, era um envolvimento, assim. E eu não queria acreditar, Iraci, eu ficava assim: "Eu sou ator, cara, porra, eu
tenho que levantar e fazer esse negócio. E eu fico... Mas tá brincando com fogo. É, Por exato, aí. exato. A gente Todo sente, dia, foi. todo dia. Eu tava todo dia, a gente já tava no 25º dia, talvez. E, e eu querendo ser firme, mas assim, todo suado, frio. Aí ele falou pra ele, e eu sou e eu sou o maníaco da dieta, né. Aí ele Hum. falou assim: "Vocês vão dar 2 Coca-Colas pra ele, porque a glicemia dele tá baixíssima, e aí passou 2 remédios e eu tô indo pra aí daqui a 2 horas. Ah, aí contataram você". E eu sei que eu dormi, eu falei: "Eu não quero beber Coca-Cola não, gente, eu faço dieta, vocês vão estragar minha dieta". Ah, Aí me deram a Coca-Cola, eu tomei 2 Coca-Colas devagarzinho, nã-nã-nã, e falaram com você, aí minha hum. avó ligou, A Lina é uma eh querida. não posso nem começar a falar dela. Eh, e aí a minha avó ligou e aí acho que 3 horas depois a Yafa me ligou e falou assim: "Felipe, eu quero que você fique confortável, você não vai filmar hoje, a gente vai fazer uma outra diária", Yafa, produtora do filme, "a gente faz uma outra diária, você vai pra casa descansar". Falei: "Não, não, 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 não. Eu vou fazer, Yafa, eu vou fazer. Não vamos precisar contratar essa casa mais uma diária, vamos fazer". E eu não sei que forças vocês fizeram, com quem vocês conversaram, com quem minha avó, você, A gente conversou com todos, a equipe espiritual, pediu Joana, socorro, os mentores foram. Você é filho de Joana, filho de casa de Joana. que eu voltei. E eu Graças a voltei, de Deus. repente, eu me lembro que eu estava dormindo, me botaram dormindo assim, eu me lembro que eu acordei e falei assim, eu só acordei fazendo graça, né, do lado da mesa de produtores, eu acordei e falei assim: "Gente, por que vocês me botaram dormindo igual um defunto, hein?". Eu acordei assim, Porque tava. assim, e aí eu acordei e falei: "Podemos, tô pronto". Aí eles falaram: "Não, Felipe, a Yafa pediu pra você, relaxar hoje", né. Eu falei: "Não, não, 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 podemos, eu falo com ela". Aí liguei pra Yafa e tal, e voltei. E eu estava assim, eu tinha um grande sonho de trabalhar com o Fábio Lago, e era a minha grande cena com ele. Eh, e, eh, e eu falei: "Cara, eu vou fazer mal a cena com o Fábio". E a cena é linda, 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 linda. Olha. Então, algo foi feito, eu não posso discutir sobre isso, não posso negar que algo foi feito ali pra eu me levantar daquela cama em algumas horas e fechar aquela diária da forma que ela deveria ter sido feita. Existem muitas coisas entre os nossos olhos e o céu, né? Uhum. Então, nem sempre a gente pode enxergar tudo aquilo que está ali presente, movimentando, mas a gente pode sentir, né? Como eles nos impulsionam, porque sabia, né? Todos sabiam que você estava ali fazendo um papel, embora um papel difícil de indução, um papel mal tal, mas um trabalho para o bem, Sim, né? Para trazer lucidez, despertar das consciências das pessoas. Olha, não interessa a religião que você é, mas existe algo entre o céu e a terra, ponto. exato. E a É. gente tem que acreditar num Deus É, e se que não não ia criar um mundo só para a gente nascer, morrer, pronto, acabou. E aí? O mal ficou no mal, pronto, acabou. O bom foi bom, é, se ferrou só? Peraí, como assim? Né? é, é, é. E as pessoas, eh, eu tenho dado algumas entrevistas para promoção do filme e tal, e as pessoas têm perguntado muito: "Ah, é mais gostoso fazer personagem do mal, não sei o quê". Eu não penso nisso em nenhum momento, assim, eh eh, eu não pensei nisso, e graças Uhum. a Deus não pensei, assim, porque eu não é uma preocupação que eu não estava tendo com a transcrição do que seria mais divertido ou mais legal. Eu queria contar a história
e ser uma ferramenta de mostrar que essas pessoas existem, esses Hum. seres que não estamos vendo também Uhum, existem, com certeza. obsessores, enfim, Mentores, todos. mentores, e entender que a minha função ali era uma função de artista, de ator, e que eu era uma ferramenta, um condutor de dois, né, obviamente, daquele elenco maravilhoso, de um diretor soberbo que sabe bastante sobre espiritismo, espiritualismo e faz muitos filmes, Uhum. né? É, verdade. Kardec, o próprio Nosso Lar Ninguém é de Ninguém, enfim, e sabe muito sobre aquilo, então que eu estava apoiado nas pessoas que sabiam fazer. A Yafa Brits, que faz cinema como ninguém, a Disney, que é a produtora do filme junto com a Cinética e com a Yafa. Então eu falei: aqui eu estou para servir. E aqui eu vou servir a uma história que eu acredito. Porque você não precisa ser espírita para fazer o filme. Você De poderia jeito ser qualquer nenhum. outra religião. É simplesmente um ator que está assumindo um papel e Exato, representando algo. exatamente. Eu não vejo assim, olha, é legal ou é ruim representar um papel do bem, de uma pessoa boa ou do mal. Não, porque, não tem uma resposta, porque aquele personagem não representa você como pessoa. Uhum, Né? é. Então, seja do bem, seja do mal, não te representa. Eu acho que é um desafio muito maior você ter que representar alguma coisa que, contradiz com aquilo que é sua crença, que você tem como ética, como moral. Então eu acho que é um E desafio que eu já você. tive muita dificuldade de acreditar que existia, Iraci, porque eu venho de uma família eh, muito de gente boa, de gente legal, de então sempre tive muita dificuldade de acreditar que tinha gente que passava a perna no outro, que dava golpe, que era do Tem. mal de graça. Eu sempre tive muita dificuldade de acreditar nisso, assim. Então esse filme me fez refletir muito. Claro que veio logo depois da pandemia, mas me fez refletir muitas coisas, assim, no tipo, do tipo, será que eu já fiz mal a alguém e não percebi? Com certeza já fiz. E me fez querer procurar pessoas para Uhum. falar: por que a gente se afastou? Eu fiz alguma coisa que especialmente quando eu tive o acidente, que eu tomava morfina diariamente, Tilex de 2 em 2 horas. Então, tipo, são 4 meses da minha vida que eu quase não me lembro. E como eu tomava muitos remédios, por exemplo, eu tive uma briga homérica com a minha irmã, que eu não me lembro. Ela falou que eu falei coisas para ela que eu não me lembro. Então eu comecei a procurar pessoas porque pô, eu sou um errante também. Claro que não Todos no nível nós. Otávio, mas É, mas todos nós mas somos. todos nós somos. Então, e isso o filme vai entregar. Isso eu garanto que o filme vai entregar, com maestria, assim, porque isso já estava no papel e depois da filmagem, da montagem, da pós-produção, que a gente chama de CGI, né, que Uhum. é pós-produção, os efeitos visuais e tudo Ah, mais, muito bacana, né? Tem muitos efeitos. que o Wagner ficava muito preocupado comigo, porque tinha dublê pra mim e eu falava: "Não, mas eu quero fazer, eu quero fazer". Aí pula de uma sacada pro chão, aí escala do chão para a casa, o telhado da casa, aí tinha o dublê lá e eu falava assim: "Não, eu vou fazer, vou fazer, vou fazer". Aí, graças a Deus deu tudo certo. Na penúltima cena do último dia de filmagem, na hora que eu pulei, eu senti o meu pé. Eu falei assim: "A gente vai ter que refazer essa cena?" Ele falou: "Não". Eu falei: "Ah, tá, que bom". Ele: "Por quê?" Eu falei: "Não, nada não, nada não".
Mas é que eu Tipo assim, o dublê tá por aí? porque se Senão tivesse não que vai refazer, eu acho rolar. que eu ia ter que chamar o dublê. Mas foi muito bem transcrito. O público vai sair. Eu Tá queria usar a saindo palavra assim transformado, mas transformado é meio piegas, né? Mas vai sair modificado do cinema. Ninguém vai sair igual, não. exatamente. Ninguém vai A sair igual gente como vê que as entrou. pessoas que estão assistindo o filme já estão, reproduzindo, passando para todo mundo que: Uhum. "Caramba, tá me levando a fazer uma reflexão na minha própria vida". É, Né, por que que eu estou nessa família? O que que é? Como é? Qual é o meu papel dentro dessa família? é. Por que que o papel daquele irmão meu que parece uma peste, que não é irmão, espera aí, ele não está ali, Eu assim, passei por por esse tempo acidente. todo. Eu tenho uma família, eu venho de uma família paterna de militares e o meu pai fez de tudo que ele pôde para não ser artista, para não ser ator, tudo, mas tudo que se puder imaginar. E eu durante muito tempo eu me lembro que eu vinha assistir palestra no Seja e toda vez que alguém falava você escolheu a família, não sei o que, eu fazia assim com a cabeça, não escolhi, não escolhi. Isso há uns 8 anos Há atrás. muito tempo atrás. E o filme traz muito isso, sabe? Os combinados que a gente faz antes de vir e as missões que a gente tem para agora e para depois de agora. Com Porque certeza. Eu estou virão colhendo um outras pouco agora, mas eu é, estou semeando para depois para as também. próximas, é claro. Não tem É. como, né? Que idade você começou, eh, fazendo teatro, televisão, enfim? Eu fiz, eu estudei no Colégio Santo Agostinho, né? O Colégio Santo Agostinho na época não podia nem ter um cabelo em cima da orelha, não podia cantar no recreio, não podia tocar um violão, não podia nada, nada de nada. Então aí na igreja eu tive aula de religião a vida inteira. Isso foi muito interessante, apesar do colégio ser católico e você praticamente ser obrigado a ser católico, Uhum. isso foi muito interessante porque eu tive aula de religião a vida inteira, depois eu fiz 2 faculdades na PUC, então eu tive mais aulas de religião ainda, que me fez ser um curioso das religiões. Ah, Então eu pesquisei bacana. bastantes. Eh, eu com 8 anos descobri o tablado, mas, fui proibido de fazer por papai. E aí eu era do grupo entrei para o grupo jovem Juventude Agostina na Recoleta, que Ah, olhando de trás para frente, eu acho que eu entrei no grupo ali para ter alguma função, para participar do coral, para se para expandir um para ter pouco. uma função artística na missa. E aí depois, com 14, minto, com 12, a minha mãe encobriu numa viagem a trabalho que meu pai fez e eu voltei pro tablado. Foi o meu Ah, primeiro salário, substituindo o Gregório do Vivier no Pequeno Príncipe. que E, bonitinho. e aí depois, com 16, eu fiz a minha primeira novela, um personagem pequenininho chamado Cobras e Lagartos, da TV Globo, que eu conheci o Ah, Lázaro Ramos, que é um grande amigo até hoje. Isso já faz 18 anos. Então, meu primeiro salarinho foi com 12. olha, que E eu tô bacana, com 35, então que bacana. já é um tempo. Tá um menino, tá novo, tá maravilhoso, tá você tá chegando no auge da idade. Tem muita Ainda coisa não pra chegou, tem fazer, muita muita coisa pela coisa. E frente. esse tema me interessa muito, eu quero muito fazer, se não produzirem, eu produzo. Se o Wagner não produzir mais filmes espíritas, eu produzo. Eu tô me comprometendo. Bacana, gostei. Olha, meu anjo, adorei ter você aqui com a Eu gente. também. Muito Uma obrigado. alegria muito grande. A gente sabe que o filme já está sendo um sucesso. Você é um sucesso, já Obrigado. vem aí com muita garra trabalhando e conte sempre com a gente, com o nosso carinho. Muito obrigado, muito obrigado. Fez toda a diferença ter a certeza de que vocês estavam comigo e quando eu precisei, vocês estavam mesmo, né? Quando eu precisei ir lá, vocês estavam mesmo. Obrigado. E Obrigada, obrigado pelo querida. carinho com a minha família e com a minha avó que acabou de ir. E eu Ela nunca vou voltou para esquecer. casa. É. É isso E aí. ela tá assistindo o nosso lar de alguma forma.
tá de em alguma forma. camarote ainda. Tá. Obrigada. E falando assim, é assim não, hein? É assim sim. Ah, não, isso tá certo, isso tá errado, isso tá certo. Não, ela deve estar lá no plano espiritual falando: olha, meu neto! É, todo mundo assistindo meu neto aí. É isso aí. Obrigada, Felipe. Obrigado, eu. Muita paz. Muita paz. Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. Há muitos anos, nós conseguimos reencarnar um grupo aqui da cidade. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Cadê o amar, nada mais importa? Fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. É assim que se demonstra o verdadeiro valor da fé. Essa mulher ir embora, Magda. Contenham-se, senhores. Estamos falando de uma mulher grávida. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Sou o seu anjo da guarda. A gente ama você do jeito que é. Deus do céu. Te aceitamos. Venha comigo. Alguma dúvida? Tô mais do que pronto, mensageiro.